Boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar o primeiro ciclo de debates do LARP. O LARP, para quem não conhece ainda, é um laboratório temático do Museu de Arqueologia e Etnologia e tem o auxílio da FAPESP. Ele agora está passando por uma segunda fase e o grande tema de pesquisa do LARP tem o título de Formas de Contato, Produção, Poder e Simbolismo no Mundo Romano. Então, com as diretrizes do espaço e através de contatos das mais diferentes naturezas, o poder, a produção e o simbolismo são pesquisados através dos subtemas que compõem os projetos de pesquisa dos membros do LARP. Então, esse ciclo de debates que hoje nós inauguramos vão ser o primeiro, ele será o primeiro de vários outros que o ano que vem serão realizados. Nós temos a intenção de fazermos mais 3 ciclos de debates no ano que vem. E esse, precisamente, tem um tema de economia e produção. E se intitula Crise em Todo Lugar, Regionalismo Produtivo e Econômico nas Províncias de Roma. E eu agradeço muito aos participantes que hoje vão se apresentar, o mestrando Tomás Partiti Cafagne, o doutor Wiran Guebara da Silva, o doutor Márcio Ferreira Bastos e, finalmente, o professor Wagner Carvalheiros Porto. Eu agradeço muito novamente a presença de todos e a colaboração, que vai enriquecer, sem dúvida, o nosso debate aqui. Muito obrigada. Então, passo então ao primeiro apresentador. Primeiramente, agradecer a Mabel e aos demais membros do LARP pela oportunidade aqui de participar do ciclo de debates. E aproveitando já para emendar, o título é esse: o que as moedas romanas estão fazendo fora do Império? Numismática romana em contextos estrangeiros, no caso da Germânia Livre. Acho que antes até de entrar em que tipos e quais moedas estão, a gente tem que explicar um pouquinho qual é o território, esse território aqui. Aqui nesse mapa, nós vemos que temos a fronteira, que aqui é o Rio Reno e o Danúbio. Seria toda essa região aqui. Nós temos uma grande quantidade de moedas de vários tipos que vão estarão sendo encontradas, que corresponderiam a esses países aqui hoje em dia. Aqui a Alemanha, a Polônia, Dinamarca, aqui a Suécia e a Noruega. Nós encontramos vários materiais interessantes para a minha pesquisa de mestrado, nessa região aqui, que é o delta do Rio Visto, lá na Polônia, nas ilhas dinamarquesas e suecas, e alguns materiais aqui na Alemanha, no noroeste também. Bom, quais são essas denominações? Acho que primeiramente a gente explicar um pouquinho dessas moedas. Nós temos três denominações extremamente importantes para a gente trabalhar várias relações que vão ocorrer de Roma, do Império Romano, com os povos da Germânia Livre. O primeiro é o denário, que é o grupo de maior ocorrência em termos quantitativos, e isso já suscita uma série de levantamentos que eu vou apontar alguns posteriormente. É um quantitativo. Se você pegar a maioria dos dados, eles colocam em termos de tanto Polônia quanto Alemanha. Alemanha eu não tenho muitos dados, mas na Dinamarca sim, você vê que mais de 60% de todos os achados monetários romanos nesses contextos, no mínimo, são denários, e a maior quantidade. Bom, se a gente olhar agora as datações de cada uma dessas moedas, nós encontramos moedas desde 14 a.C. até meados do século IV. Nós encontramos datações posteriores, de até 200, 280, tem alguma coisa, apesar de que o período maior de circulação dos denários é até
mais ou menos entre 190 e 200 depois de Cristo. Ele não tem fluxo constante, apesar de nós termos datações diversas, elas não são... Nós temos momentos. Um deles seria realmente esse momento aqui, que está marcado a uma tentativa de reconquista dos territórios perdidos na Germânia, e esse aqui, que seria ligado também a relações políticas de Roma com já os seus povos próximos à sua fronteira, já no caso do Danúbio. Bom, esse mapa aqui é só para explicar um pouquinho as regiões que os meus levantamentos me permitiram que nós trabalhamos. Nós temos aqui a ilha de Finen, que a gente trabalha. Aqui é Bornholm, também uma outra ilha que nós temos tesouros romanos. E Gotland, além de aqui a região da cidade de Bremen, no norte da Alemanha. Se a gente levar em consideração o trabalho do Whittaker falando sobre fronteiras romanas, ele coloca uma zona de fronteira uma zona de contato de fronteira que iria até mais ou menos 200 quilômetros com algum tipo de contato que você poderia inferir. Todas essas regiões estão além dessa zona. Estão para mais ou menos 400 quilômetros de distância do limite de Roma, como a gente poderia ver aqui, né? Essa região aqui, se mais ou menos a escala está 1 centímetro, 500 quilômetros, dá mais ou menos, até mais do que 400. No caso dos denários, é o de maior ocorrência em toda essa região. Desse período, muito se debate se seria por questão de comércio, política. Na minha opinião, seria muito pela questão política, porque desde o primeiro século depois de Cristo, nós já temos relatos da cooptação de Roma de guerreiros germânicos para lutar nas suas tropas auxiliares. Acho que um caso mais emblemático é o do Armínio, o legionário romano de origem germânica que se rebela e lidera as tropas germânicas contra Varo, ou então governador da Germânia. E nesse aspecto o denário também, a própria questão do denário como moeda de pagamento de soldo, acho que acaba caindo um pouco para essa inferência. Os sestércios é a segunda maior moeda de ocorrência. Ele é muito mais setorizado em termos de questões de quantidade. Ele é o segundo maior, mas comparando numa porcentagem é infinitamente inferior aos denários. E tem uma região interessante que é próxima ao Golfo de Gdansk, que é a questão do âmbar. O âmbar é um minério uma seiva, né, que se tornou pedra, e há um desejo de Roma, mesmo de períodos bem anteriores, por ele. E bem no período posterior à questão do comércio, da questão do aparecimento dos denários e das disputas políticas que levam esses denários ao Império Romano, a sair do Império Romano, eles retomam o comércio de âmbar e o sestércio nessa região vai aparecer com um pouco mais de frequência por questões comerciais específicas. Bom, aqui, e a terceira denominação que eu escolhi apresentar aqui para vocês, como é que eu também escolhi discutir no mestrado, são os sólides e os áureos. Na verdade, sólidos e áureos, que são denominações de ouro, e o interessante deles, dentro de uma perspectiva de apropriação de cultura material romana, eles são os mais interessantes para trabalhar. A ocorrência deles vai se dar por questão de pagamentos de tributos também, mas aí já não é com o Império do Ocidente, aqui nós já estamos falando de um período posterior, é das relações desses povos germânicos com Constantinopla, tanto que aqui vamos estar falando das moedas de ouro emitidas pela Casa de Constantino e também pela Casa de Valentino. Aqui é interessante mostrar que nós teremos alterações físicas na moeda. A perfuração e os aros de suspensão. Na oportunidade que eu tive de conversar com o professor Oren, quando ele veio fazer a palestra dele, ele apresentou também moedas perfuradas de ouro. A meu entendimento que eu faço desse material é que as moedas perfuradas, levando em consideração o contexto oriental, e a prática oriental de perfuração já ocorria em períodos anteriores, imagino que elas tenham vindo já perfuradas. Então o que interessa seriam os aros de suspensão.
Um exemplo que eu vou mostrar, esse aqui, o Boltingard-Skov, que é um tesouro dinamarquês, que eu vou mostrar melhor as alterações, acho que no próximo slide já. E Swartmut, que também é um outro tesouro de moedas que foram transformadas em PJs. Bom, explicando rapidinho, o de Boltingard-Skov são sólidos e áureos, são 15 moedas, se não me falha a memória, que a datação delas encontra desse período. Da casa de Constantino, a maioria. 4 delas são alteradas com a adição de áureo de suspensão e nós temos mais 3 áureos que têm a modificação. Então, de 15 moedas, nós temos quase 50% de moedas alteradas. Foi encontrado na ilha de... Aqui é o nome em português, né? Fiônia, que é a capital odense. E aqui nós temos alguns exemplos. É muito interessante porque eles escolheram transformar e ressignificar a moeda para um elemento local, uma grande questão de display de símbolos. Porque você dissociou ela de uma relação econômica. Claro que se a gente pegar a perspectiva romana, ainda, principalmente para a questão do sestércio, nós temos uma perspectiva econômica, mas ao mesmo tempo nós não podemos só trazer ou estudar essa perspectiva romana. A ideia do projeto é realmente colocar, claro, a periodização dentro das realidades romanas, mas ao mesmo tempo trazer as questões locais. Essas modificações, esses aros de suspensão, eles poderiam ser usados, por exemplo, aqui, nesse caso é Swartmut, eu não coloquei a imagem com o intuito de mostrar a moeda em si, e sim ela como joia, e ver uma possibilidade de uso dessas moedas. Nesse caso de Swartmut, ainda nós tínhamos contas de vidro e de âmbar intercaladas. Claro, aqui a gente pode hipotetizar a possibilidade de que sejam relações realmente de display local, de um exotismo ou de relações políticas que o detentor desse material tem. Aqui nós temos interessante, nós temos dentro de Boltingard do Tesouro, essa lingote, por assim dizer, não é exatamente um lingote, não dá para ver aqui, mas ele tem uma marcação romana de garantia de peso. Não se sabe, eu pelo menos não consegui inferir nas leituras que eu fiz sobre esse tesouro, se essa marcação de peso veio de Roma ou foi feita pelos próprios locais. Mas é interessante porque é uma coisa que nós não vemos nessas questões. Então, ok, nós temos uma amplitude geográfica muito grande, nós temos uma intenção de Roma, e o que a gente pode inferir de tudo isso, né? Primeiro, a política internacional de Roma, nesse período, a partir da segunda metade do ano 100, até os períodos posteriores. Bom, essa política internacional, ela vai ocorrer primeiro, principalmente com a Germânia, ocorre primeiro que o projeto Germânia Magna, que historicamente tinha sido encampado por Augusto para realmente criar uma grande Germânia, por isso o nome, fracassou. E um dos casos, no caso que eu já tinha até citado, foi Armínio e a derrota de Varo. E outras também, porque não foi, Varo é o mais emblemático, mas ocorrem algumas outras derrotas. E o que acaba acontecendo? Roma tem uma postura de relação complexa com esses povos locais. O que vai acontecer, né? Num primeiro momento, que é lá por exemplo, no caso do 9 depois de Cristo, você vai incorporar esses germânicos nas tropas auxiliares. Uma das principais justificativas e um dos grandes pontos de debate para a ocorrência dos denários. Bom, nós também temos o pagamento de tributos. O pagamento de tributos também outros materiais romanos que são usados, como os vasos de bronze e outros elementos que vão estar dentro. Outro elemento que os arqueólogos debatem é ataques e saques. A partir da segunda metade ali, do 200 em diante, você tem cada vez mais registros de ataques e você começa a ver em períodos já acúmulos de tesouros meio que em contexto já de fuga. E nós temos o comércio. Como eu disse, o comércio é muito setorizado, mas especula-se que talvez houvesse comércio de peles, uma vez que a fronteira de Roma não é uma fronteira excludente, e sim ela é uma zona, como o Whittaker fala, e dentro disso acaba que você tem uma necessidade
dos próprios moradores da fronteira e da própria fronteira em si, em função dos fortes, de ter uma ligação com a pessoa e com os grupos que estão além, por uma necessidade de N artigos e uma hipótese que se coloca, e se tem trabalho em estudos têxteis na Dinamarca para essa questão, que é a possibilidade de que o comércio, quando havia, era um comércio nesse sentido. Os romanos tinham a necessidade de peles e principalmente de peles. E, de certa maneira, acaba sendo um pouco isso que eles vão trabalhar, e um pouco também de questão de simbologia. Um dos termos interessantes para trabalhar, para fazer as leituras da moeda em contextos locais, é trabalhar a ideia de circulação, transformação e deposição dentro de uma perspectiva de economias, por falta de termo melhor, pré-históricas. Entendendo que, por mais que Roma tenha a sua intencionalidade, esses grupos não possuem uma unidade que vai garantir o valor dessas moedas e que vai permitir que essas moedas continuem tendo o seu valor romano. Então, uma das possibilidades, tem uma questão de Frombork também, é interessante colocar, porque o tesouro do Ourives de Frombork, entende-se que a moeda, na verdade, ali estava como material de reciclagem. Então, é interessante que os povos germânicos vão dar novos significados, novas agências das moedas, do quais uma é a questão simbólica, principalmente no caso específico que eu estou trabalhando, as moedas de ouro, e também na questão de material reciclado. As próprias moedas de ouro também são recicladas, existe uma possibilidade aí da gente cogitar quem sabe, se a gente conseguir trabalhar com o pessoal lá na Dinamarca, de fazer um levantamento de estudo de arqueometria, que uma das hipóteses que eu estou cogitando é que as bracteates de ouro do período logo posterior possam ter sido moedas de ouro ou ouro cooptado de Roma, que possa ter sido derretido e ressignificado em medalhões. E é isso, a ideia, assim, o nosso projeto ainda está caminhando aí, já está em fase, chegando na fase mediana e estamos aí para desenvolver um pouquinho melhor aqui, só para apresentar de maneira inicial. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o Márcio, a Mabel, o Wagner, e estou muito feliz de estar aqui para poder discutir com vocês um tema que eu acho muito interessante, que é discutir a existência ou não de crise nesse período que a gente chama de Antiguidade Tardia, ou Império Tardo-Romano, o Império Romano Tardio. A minha contribuição hoje, ela diz respeito a um tema que não é muito discutido, não costuma ser muito discutido, que são as comunidades camponesas ou as comunidades rurais. Assim. Eles são muito presentes na nossa imaginação a respeito do Império Romano. É difícil não pensar essas comunidades e não pensar a relação dessas comunidades com o Império, porque a própria mitologia romana, né, a própria ideia que os romanos fazem de si mesmos, os vinculam a camponeses, os vinculam a uma espécie de cidadão camponês. A academia acaba não estudando com a atenção suficiente o papel dessas comunidades na formação, mas também nesse período tardio do Império. Eu trouxe então aqui para vocês, eu prefiro começar com uma exposição dos meus problemas fundamentais na hora de pensar essas comunidades. Eu quero estudar essas comunidades, eu quero entender, bom, em primeiro lugar, quais são as condições sociais delas, né? Em que nível de vida elas existem, como se elas estão bem de vida, se elas estão mal de vida, que tipo de exploração econômica acontece com elas. Esse é o tipo de questionamento que a gente geralmente associa a uma investigação materialista ou marxista dessas comunidades, mas de qualquer maneira a gente tem que entender, dentro do contexto imperial, dentro do contexto de uma província romana, qual é a condição sob a qual essas camadas mais baixas estão vivendo. Um segundo ponto importante é a gente pensar a respeito das hierarquias sociais. Que tipo de poder submete essas comunidades? Os habitantes dessas comunidades são considerados cidadãos ou não? Eles são considerados grupos, são considerados cidadãos não, são considerados habitantes dependentes dessa província, ou seja, eles seriam
estariam sob um estatuto social subordinado àqueles que são considerados cidadãos, ou eles já seriam considerados cidadãos? Essa é uma discussão complexa e, ao longo da história do Império Romano, o tipo de estatuto social que a gente encontra permeando essas comunidades, ele muda. Então, é pertinente a gente questionar também como essas categorias são mutáveis. O terceiro elemento que faz parte dessa minha problemática geral é que tipo de organização política a gente encontra nessas comunidades. Elas são ligadas à organização política das cidades ou elas têm organizações políticas autônomas? Alguns desses itens são mais fáceis de estudar, outros são mais difíceis de estudar. A gente tem fontes escritas, às vezes materiais, que permitem a gente compreender melhor um item e, pior, outro item. Mas o ponto é, a gente precisa começar colocando essas questões, inclusive para verificar que algumas dessas questões são impossíveis de serem respondidas. Acho que o passo seguinte, então, para a gente aqui é fazer alguns esclarecimentos conceituais. O que eu quero dizer quando eu falo em comunidades rurais? Eu estou pensando a existência de pequenos agrupamentos humanos, ou agrupamentos humanos com uma pequena quantidade de pessoas. E quando eu falo comunidade, quando eu recorro à noção de comunidade, eu entro numa seara complexa da sociologia, da antropologia, da história, que define o que é comunidade em oposição a um outro conceito, a um par dicotômico chamado sociedade. Dentro dessa oposição conceitual, a gente teria, por um lado, sociedades mais simples e, por outro lado, sociedades mais complexas. O elemento fundamental, tanto na sociologia durkheimiana quanto na sociologia do Tonis, é a existência de maior divisão social do trabalho naquilo que a gente chama de sociedade e menor divisão social do trabalho naquilo que a gente chama de comunidade. Apesar de eu achar que há algum valor heurístico nessa oposição, eu acho que essa oposição tem um problema, que é olhar a comunidade sempre do ponto de vista da sociedade. Então, em vez de pensar em termos simplesmente de mais complexo e menos complexo, de mais divisão social do trabalho, menos divisão social do trabalho, eu prefiro pensar a comunidade conceitualmente a partir de um recorte antropológico que olha isso do ponto de vista da existência de maiores ou menores mediações e desvincula isso da noção de complexidade social. Porque numa comunidade eu posso ter muita complexidade social, ainda que a maior parte das relações sociais sejam pessoais, sejam pessoa a pessoa. Então, no polo comunidades aqui, eu estou tentando pensar essas comunidades em termos de uma menor quantidade de mediações, mas não necessariamente uma menor complexidade das relações sociais. Por outro lado, eu tenho outra palavra complexa ali que é rurais. Quando eu penso comunidades rurais, eu posso pensar esse rural como o par suave ou o par mais fraco de uma outra dicotomia que é urbano e rural. Então, eu acabo... e é muito comum na nossa tradição acadêmica, na nossa academia, a gente definir o rural a partir de tudo aquilo que não é urbano, e vice-versa às vezes. A gente define o urbano como tudo aquilo que não é rural, a gente nunca sai dessa definição tautológica. Quando eu falo rural aqui, eu estou pensando aquilo que está próximo ou que tem menos mediações em relação ao processo produtivo agrário ou pastoril. Nesse sentido, eu estou tentando pensar o rural como sendo definido de maneira propositiva. Eu estou pensando qual é a natureza, qual é o elemento que eu encontro no rural e que me permite olhar para ele sem me perder naquelas oposições com a definição do que é urbano e o que não é. Isso acaba ajudando bastante, porque vira e mexe a gente encontra na nossa discussão, a gente encontra nas investigações a respeito desse mundo rural uma série de características que a gente também chamaria de urbanos. E quando a gente pensa em impérios como o Império Romano, pensa grandes civilizações como o Império Romano, que são pautadas pela produção agrária, a gente também vai encontrar um contato com o mundo rural, com o mundo agrário, muito mais próximo no ambiente urbano do que aquilo que a gente está acostumado na sociedade moderna. Segundo item que eu gostaria de clarificar aqui é a noção de campesinato. A palavra campesinato ela é um conceito complexo, porque é um conceito que é utilizado pela academia de uma maneira transhistórica. A gente encontra esse conceito sendo utilizado tanto para se referir aos camponeses do Império Romano, aos camponeses da cidade da polis grega, mas também é utilizado para se referir àqueles habitantes de comunidades rurais da periferia do sistema capitalista. Então, existe um problema que é
esse conceito ele pode ser visto de uma maneira muito vaga, ele pode ser utilizado de uma maneira muito vaga. O meu ponto no uso da noção de campesinato é que ele valoriza a existência da unidade familiar como como centro de produção, como elemento crucial da organização da produção rural. Por outro lado, ele também valoriza essa unidade familiar como um elemento importante de organização social, do estabelecimento de relações sociais dentro da comunidade. Então, por causa dessas duas características desse conceito, é que eu acho que ele é um conceito válido que nos ajuda a pensar essas comunidades. Eu tenho um terceiro problema ali, que eu vou tocar nele de leve agora, que é um elemento que está muito arraigado na historiografia, está muito arraigado nas investigações desse campesinato no Império Romano, que é o que eu estou chamando de modelo de patronato rural de longa duração. A maior parte da historiografia olha para os habitantes das regiões rurais como submetidos a uma forma de patronato que quase não se transforma. E isso é uma hipótese do meu trabalho, eu acredito que esse patronato, esse patronato ele é muito mais um efeito da historiografia do que um elemento que nós encontramos nos vestígios do passado, tanto nos vestígios textuais quanto nos vestígios materiais, quando a gente olha para o registro arqueológico. Para trabalhar um pouco com essa temática que a temática do ciclo de debates hoje, eu quis dar relevo a um elemento que eu estou chamando, uma coisa da historiografia, um debate na historiografia, que eu estou chamando de guerra de paradigmas. Apesar desse nome espalhafatoso, o que a gente tem de fato é uma transformação na maneira com a qual os historiadores olham para o todo do processo social que acontece no Império Romano entre o século III e o século VI. Até meados dos anos 80, a gente tinha um paradigma predominante que olhava para esse período chamando ele de final, olhava para isso chamando o período entre o século III e o século VI como o final da Antiguidade, e ele se pautava pela ideia de crise e decadência do Império Romano. Isso começou a mudar lentamente. Então, a partir dos anos 80, o paradigma se transforma, se inverte. Nos anos 90, a gente tem um outro modelo para olhar para a economia, para a sociedade, para a cultura do Império Romano, nesse período. Mas até os anos 80, era muito comum olhar para o Império Romano, entre esses séculos, como sofrendo um processo de naturalização da economia. Isso significa o quê? Significa uma desarticulação das estruturas comerciais que a gente tinha até então, e um processo de reversão a modos autárquicos de produção e de subsistência. Então, isso significa fuga das cidades e aumento da população no campo. Isso significa um rompimento das redes comerciais, tanto regionais quanto locais. A gente tem associado a isso a ideia de que teria havido uma crise de escravidão que teria começado no século II, depois de Cristo, e teria se prolongado e teria se intensificado até o século V, momento a partir do qual a gente teria substituição gradual, em certos autores, ou bem súbita em outros autores, dos escravos por aqueles camponeses e agora submetidos a uma outra forma de dominação chamada colonato, ou seja, uma espécie de prenúncio da servidão feudal já acontecendo no século III depois de Cristo. A partir dos anos 80, a obra de alguns autores começa a influenciar todo o conjunto da historiografia e essa ideia de que houve uma decadência econômica, uma súbita transformação, ela começa a ser substituída por uma perspectiva que a gente poderia chamar de transformações de longa duração, transformações que acontecem na longa duração, e que abriram espaço para que se olhasse para esse período, se olhasse para as províncias, não exatamente para o centro do Império. Quando a gente olha para o centro, para a Itália, a gente vê que o paradigma de crise e decadência faz muito sentido, mas se a gente olha para as províncias, se a gente olha para o Império como um todo, a gente vê outras coisas acontecendo. Em primeiro lugar, a gente tem em vários setores do Império Romano, a gente tem no Levante ali, na região da Palestina, na região da Síria, na região da Turquia, a gente tem um processo de crescimento econômico, ou seja, de intensificação da produção, o que alguns autores interpretam como desenvolvimento econômico. O uso do desenvolvimento econômico é uma categoria polêmica nesse contexto, mas existe um arqueólogo importante, um arqueólogo francês importante, que tem defendido o uso dessa noção, que é o Philippe Cousteau.
eu falei só no Levante, né, mas a gente também consegue encontrar isso no norte da África, muito intensamente no norte da África, e a gente consegue constatar isso também em certas regiões da Gália e da Espanha. Associado a esse crescimento, a gente então tem autores que estão enxergando no registro arqueológico, mas no registro textual também, o desenvolvimento comercial e o desenvolvimento de mercados locais em regiões onde você não tinha esses mercados locais. A gente tinha mercados de longa distância e agora é possível a gente falar de mercados locais nessas regiões. A isso se associa uma outra maneira de olhar para a força de trabalho, não só mais pautada apenas pela transição da escravidão para o camponês subordinado aos grandes proprietários, mas o que a historiografia econômica tem chamado de diversidade de portfólio produtivo, ou seja, eu tenho os produtores trabalhando com múltiplas formas produtivas, múltiplas técnicas produtivas e múltiplas formas de trabalho simultaneamente, tentando tirar tirar o melhor possível de cada uma dessas opções que ele tiver à sua disposição. Um elemento importante dentro de toda essa mudança de paradigma é o impacto da arqueologia do fim do século XX, o impacto que os estudos arqueológicos vão ter na produção dessa nova perspectiva. E isso significa o quê? Isso significa que o uso da arqueologia de prospecção, da arqueologia aérea e da arqueologia da paisagem transforma a maneira com a qual se faz a história econômica ou se faz o estudo econômico do passado. Então a gente tem uma mudança importantíssima na maneira com a qual a gente observa o Império Romano tardio nesse contexto, e uma das razões para isso é a transformação no estudo da arqueologia. Eu me concentro basicamente nessas províncias, que são as províncias lugdunenses do Império Romano tardio. E o que eu trouxe aqui hoje são alguns elementos daqui do norte da Lugdunensis IV, que é a região em volta de Paris, a região da Île-de-France. Então, a maior parte dos dados que eu trouxe são oriundos daqui. Eu sou historiador de profissão, mas eu estou tentando trabalhar um pouco com esse material arqueológico. Quando eu olho para esse material arqueológico, existem elementos que eu consigo observar a partir daquela minha problemática inicial. Quais são esses elementos? Eu tenho que traduzir aquela minha problemática para os dados que são visíveis nesse material. Em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar com uma hipótese anterior, que era a da queda da ocupação das regiões rurais, ou das regiões urbanas, no caso, aparecem sempre muito articuladas. Havia uma hipótese anterior, até os anos 80, que pensava que a gente tinha uma queda populacional violenta no Império Romano. Os dados que a gente tem, os dados que apareceram através dos estudos, principalmente da arqueologia dos anos 50 para frente, têm mostrado que a ocupação não cai tão violentamente quanto se acreditava. Há uma queda de ocupação, uma queda suave de ocupação, já chego aí. Havia uma outra hipótese, que era a ideia de que a gente tinha um processo de nucleação dos assentamentos a partir do século III. Essa outra hipótese que foi revista. Outra noção outra questão que pode ser visível nos dados é se a gente tem um empobrecimento da população. Isso, novamente, a gente vai ver, é discutível. E a gente tem uma questão interessante, que é pensar processos de integração nessa região. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui desse quadro, mas o que ele mostra? Ele mostra a distribuição dos sítios ali na região da Île-de-France no tempo. E o que a gente tem aqui de muito interessante, eu vou chamar a atenção para vocês aqui, nesse primeiro quadro aqui, a gente tem uma queda a partir do século III. Então a gente tem, de fato, nessa região aqui, uma grande ocupação até o século III e depois um processo de queda. Nessa outra região aqui, a gente também tem uma queda acontecendo a partir do século III, só que ela é muito mais suave. Se a gente olha nessa terceira regiãozinha aqui, novamente a gente tem uma queda que é muito mais suave do que aquela primeira ali. E se a gente olha as outras duas regiões, a gente vê que quase não tem queda aqui, e aqui nessa quinta região aqui a gente tem um aumento da ocupação. Aqui eu tenho um histograma de ocupação que mostra que em uma das regiões a gente tem uma queda violenta no século IV, mas nas outras a coisa não é como se acreditava antes. A gente tem, a partir dos dados recolhidos da prospecção arqueológica feita nessas regiões, a gente tem
a permanência de material romano, e material romano é seriado, não é material romano, não é material simplesmente feito ao mais, muita cerâmica, muita moeda, e muita cerâmica feita de maneira seriada com oficinas que a gente consegue localizar. O outro elemento importante aqui que a gente, né, que essas novas investigações trouxeram é que a gente tem a continuidade da habitação dispersa nas regiões rurais. A gente não tem aquele processo de nucleação que se acreditava. E o último elemento visível no dado arqueológico, né, que a gente pode discutir aqui é a ideia de se há ou não há empobrecimento. Eu vou passar direto para um elemento que eu acho que é muito importante aqui, que é a quantidade de sítios que tem essa sigilata, a sigilata de Argonne, que é uma sigilata produzida aqui na própria região. A gente tem aqui na Île-de-France, né, uma boa quantidade de sítios, e para a gente ter uma ideia da distribuição desse material por toda a Gália, por todo o norte da Gália nesse período, né? Fase 2 é do final do século III até final do século IV. Então a gente tem uma grande quantidade de distribuição desse material aqui, o que significa que a gente não tem uma crise na produção cerâmica. A gente tem, na verdade, a gente tem uma continuidade, na verdade a gente tem uma intensificação. Tem uma outra forma de cerâmica aqui, que é a cerâmica de Mayenne, que a gente também encontra em grande quantidade. Por que essa cerâmica de Mayenne é importante para a gente? Esse aqui é o pico de produção dela, é o século IV e o século V, e essa aqui é uma cerâmica produzida de maneira seriada, mas mais simples, ou seja, mais barata. Então a gente tem uma cerâmica que alcança aqueles camponeses. Se a sigilata talvez seja comprada, ou, né, seja um item que seja utilizado pelos habitantes das regiões rurais, talvez de melhor estatuto social, de maior riqueza, a de Mayenne não. A de Mayenne é mais barata e ela provavelmente vai ser manipulada, vai ser utilizada pelos habitantes das regiões, ou pelos habitantes mais pobres dessas regiões rurais. Terceiro elemento que a gente pode, né, terceiro conjunto de dados que a gente pode trazer para pensar a questão do empobrecimento é a disseminação de moedas de bronze nesse período pela região da Île-de-France. Então a gente tem ao longo do século IV uma grande profusão de achados de moedas de bronze. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente encontra ainda bastante moeda de ouro, e a moeda de ouro está, pelo menos pela historiografia, pelos estudiosos da elite romana, a gente associa a moeda de ouro à elite ou a membros, ou a membros do exército. A moeda de bronze não. A moeda de bronze está associada a um tipo de comércio muito mais regionalizado, muito mais localizado. E a gente tende a encontrar essas moedas de bronze em parceria com aqueles dois tipos de cerâmica que eu acabei de apresentar. Ou seja, a gente tem é possível associar isso a uma transformação das condições sociais dessas camadas subalternas, dessas comunidades rurais, e pensar que no período que a gente está observando aqui, nesse período entre o século III e o século V, a gente tem uma, talvez, melhora das condições de vida desses camponeses, se a gente olha do ponto de vista dos objetos aos quais eles têm acesso. Eu vou pular direto para o final da minha apresentação, porque todas aquelas vilas ou aqueles assentamentos rurais que eu apresentaria aqui, eles estariam ligados a essa discussão sobre o empobrecimento ou não dessas comunidades. Eu vou passar para os elementos que os dados não me permitem observar, ou seja, os elementos invisíveis dessas comunidades. Quais são as relações de dominação que existem entre os grandes proprietários e os habitantes das comunidades rurais? Se eles estão sob relações de patronato ou relações de... Não, eles estão submetidos àquela forma de legislação sobre o trabalho do camponês, que é o colonato. Eu não tenho como observar isso a não ser em raríssimas inscrições. E para a Gália, para o norte da Gália desse período, eu tenho uma inscrição mencionando alguém sob a condição de colonato. Então é muito difícil fazer lançar qualquer teoria a respeito disso baseado em um dado, né, em um vestígio, em um dado empírico. Outra coisa que é muito difícil estudar é as relações de propriedade da terra. Eu tenho alguma noção, a gente pode ter alguma noção disso a partir da documentação escrita, mas mesmo assim é uma documentação legal, abstrata, que não entra no mérito de como a terra se distribui exatamente. Mesmo que eu trate das centuriações, eu tenho várias regiões na Gália, né, no norte da Gália, onde eu encontro a centuriação, é muito difícil eu partir da centuriação
para a prática efetiva de distribuição da terra, de propriedade da terra, quem é proprietário e quem não é proprietário. O outro elemento que é invisível no registro arqueológico é o do domínio político. É muito difícil inferir alguma coisa a respeito de se esse camponês está sob domínio de uma cidade, está sob domínio de um grande proprietário, se é um colono, se ele é um homem livre, o que ele é. E o último elemento, que é o elemento mais frustrante para mim, porque eu gostaria muito de entender como é que essas comunidades se organizam, é a organização política. Mas, infelizmente, é quase impossível eu inferir alguma coisa a respeito disso a partir desses dados. Mesmo, né, na documentação textual, é dificílimo para a gente conseguir pensar alguma coisa a respeito disso. A guisa de conclusão, eu gostaria de, né, só acrescentar um último elemento, que é com relação à ideia de crise ou de decadência, né, de crise ou desenvolvimento, a gente olha para essas comunidades, a gente olha para esse registro, a gente de maneira alguma pode pensar uma crise acontecendo já no século II ou no século III. Se há um momento onde a gente pode pensar a crise chegando nessas comunidades rurais, é a partir da metade do século V. Mas, por outro lado, é muito difícil separar isso das questões militares que acontecem na Gália, porque essa região que eu estou analisando é a região onde eu tenho mais intensidade de invasões, de ocupações de povos bárbaros, ou de aliança com povos bárbaros, para os quais você cede parte do comando do Império. Então, do ponto de vista do registro arqueológico das relações econômicas, se há alguma crise, essa crise é a partir do século V. E mesmo assim, há autores que vão problematizar muito essa crise acontecendo efetivamente no século V a partir dos dados econômicos. Ela vai ser uma crise muito mais política, uma crise muito mais militar do que uma crise baseada nas relações econômicas puramente ditas. Muito obrigado a todos. Eu acho que agora vou complementar muito da fala anterior do Yuran, que lançou alguns princípios questionadores da crise que supostamente vem sendo colocada como iniciada durante o século XIII, se estendendo até o VIII da Era Comum. É um paradigma que vem a cada tempo sendo questionado, especialmente, creio que nos últimos 10 anos, de uma forma muito mais intensa, com um auxílio preponderante da arqueologia. O que eu vou procurar salientar na minha fala, então, vai ser alguns dados relativos à Palestina romana, tardo-antiga, e caminhará no sentido de afinar com o pensamento que foi externado pelo Yuran antes. Então, vamos a fala em si. Sistemas de informação geográfica chamado SIG e análises de redes sociais em arqueologia romana, crise econômica na Palestina tardo-romana. A interpretação tradicional, ela afirma que nós estamos passando por um momento de mudança de conceitos, questionando, na verdade, essa interpretação tradicional de declínio e decadência do Império Romano. Os conceitos, então, durante a Antiguidade Tardia, passam a ser mudados, né? A questão de ser até a periodização mesmo de final do Império Romano, né? Mudou o conceito com Peter Brown e passamos a abarcar um período maior chamado Antiguidade Tardia, justamente para não sobrecarregar nesse peso econômico que a interpretação vinha sendo dada. O desafio, então, é questionar as imagens tradicionais de declínio econômico e apontar os padrões de mudança de assentamento rural e urbano, muito mais apontando um processo de evolução e paulatino desenvolvimento do que colapso e crise. Mas, para a gente ter uma base, onde estaria a gênese dessa ideia? Bom, então a gênese dessa ideia vem com esse livro, né? Com a teoria, a história e o declínio do Império Romano, do Gibbon, que foi, não sei se eu falei certo, publicado entre 1776 e 1778,
Então, toda a base de declínio, da interpretação sobre declínio, sobre decadência do Império Romano, vocês vejam, é amparada, a sua gênese ainda está no século XVIII. À medida que os trabalhos de arqueologia, como foi bem apontado, e a historiografia ela foi se renovando e se questionando, novos paradigmas interpretativos surgiram. Nesse sentido, a mudança de conceito, ela caminha atrelada ao questionamento que amparava a teoria, a base do paradigma obsoleto de Gibbon, que seria o conceito de cidade. Então, a maioria dos trabalhos em arqueologia eles se concentraram nas grandes cidades. Isso significou que o ambiente rural ele não foi priorizado, logo, o que se fomentou de dados foi muito maior para as cidades e as interpretações, portanto, se basearam nesse sentido. O conceito que é muito caro a todos os europeus, de maneira geral, por consequência, chegando até nós, é que cidadão e civilização, ela acontece, ela está dentro do emaranhado da cidade. Você é cidadão e a civilização ela só acontece porque existe um núcleo urbano. Essa é uma ideia que é questionável, né? E os estudos regionais e micro-regionais procuram justamente tocar nessa questão. Nesse sentido, eu vou agora passar para o nosso trabalho dentro do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, o LARP, e como o emprego de determinadas metodologias podem nos auxiliar a questionar justamente se houve crise, se não houve crise, quais são os dados que podem ser interpretados e de que maneira nós podemos aperfeiçoar esse tipo de estudo dentro do âmbito do Brasil. Então, vou apresentar primeiro alguns tipos de plataformas digitais. Então, o que é um SIG? Um SIG é um sistema de informações geográficas. Ele analisa um conjunto de dados paisagísticos, de localização, mas, em essência, ele está lidando com um conceito básico, fundamental, que é o conceito de espaço. Então, como nós definimos espaço nessa perspectiva dentro de arqueologia e do nosso estudo? O espaço, ele é, como anunciado por Massey, uma simultaneidade de histórias até agora do contexto. Então, o espaço nós estamos aqui no espaço, dentro de uma concepção de que cada um tem a sua história particular, essas histórias elas entram em contato dentro dessa coisa que nós chamamos de espaço, e é isso que se define como espaço. Assim se divide, assim se separa, assim também se coaduna e também se traz união, identidade, etnicidade e uma série de outras categorias. Nesse sentido, Stanford desenvolveu o Orbis, que nos permite analisar de uma maneira sistemática os caminhos percorridos, possíveis caminhos, possíveis rotas, dentro do Império Romano. Então, vocês vão ter aqui uma série de atributos para pesquisar, depois jogar na internet e ver melhor, assim, né? Eu não vou aprofundar, eu só vou fazer um apanhado geral de algumas plataformas, com o objetivo de chegar no que nós estamos desenvolvendo dentro do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial do MAI, o LARP. Esse é um precursor muito efetivo, o Orbis. Um outro é o Pelágio. Então aqui eu tirei uma tomada maior para ver a divisão das províncias, né? Ele não é tão completo quanto o Orbis, porém, qual é a vantagem dessa plataforma digital aqui, baseada no SIG? É justamente você ter o sistema de vias bem delimitado e as possíveis conexões que eventualmente aconteceriam dentro do sistema de vias romanas e das cidades, vilas. Então, a partir de um mapeamento geográfico, nós conseguimos uma série de atribuições em relação ao espaço. Um próximo
Uma próxima plataforma é a de Harvard, e aqui a gente tem já uma elaboração aplicada do conceito de SIG, do conceito de Sistema de Informação Geográfica. Então você tem a localização e uma série de atributos, como igrejas, monastérios, templos, estradas, vilas, mercados, suprimento de água. E nesse sentido, à medida que eles são localizados e são georreferenciados, nós conseguimos ter uma visão já abrangente e levantar questionamentos a partir das suas perspectivas, da sua problemática de pesquisa ou de curiosidade. Uma outra plataforma é, então, a nossa plataforma, a primeira, pioneira, brasileira, o LARP WebSig. Esse LARP WebSig ele não está ainda no ar, digamos assim, na web, porque nós estamos, como a professora Mabel salientou no início desse debate, nós estamos num período do primeiro ciclo. Então, o primeiro ciclo foi um levantamento de dados de uma maneira geral, o estudo de outras plataformas, do que estava se desenvolvendo de uma maneira abrangente na academia mundial, e o levantamento de dados. Nosso levantamento de dados, então, para a região da Palestina, que é onde eu vou focar agora, ele caminha de forma progressiva. Como vocês podem ver, muitos sítios já plotados, sítios visitados. Nós tivemos a oportunidade de estar estudando em Israel durante esse período, então é a oportunidade como arqueólogo de ir aos sítios, conhecer a cultura material, o espaço e o próprio local. O nosso WebSig, então, está em desenvolvimento, mas ele conta a princípio com essa estrutura. Ele plota, georreferencia o sítio arqueológico, delimita ele, não é geral, não é georreferenciado. Ele traz uma descrição em português do que foi achado naquele contexto e um conjunto de fotos, que é ali, que está ali 10 fotos. Ó. Nós precisamos ainda trabalhar esse layout, né? E, como eu disse, ele é uma primeira etapa de desenvolvimento, mas, de uma maneira geral, muito informativo e elucidativo, porque nos fornece um plano de ocupação que amplia o olhar a respeito de uma dada região. Então, marco aqui e saliento para todos vocês a utilidade dos contextos de pesquisa regional em arqueologia, no sentido de que ater-se em uma determinada região é válido, faz sentido, principalmente para questionar, esse modelo totalizador que foi apresentado anteriormente, baseado nessa situação de que uma agonia ocorreu na economia romana de uma maneira globalizante, não poderia usar esse termo, mas as aspas são colocadas nesse momento, que faz com que nós pensemos muito mais com a cabeça do século XVIII, com um sentido de queda e declínio, e de uma maneira generalizante para uma extensão territorial que é basicamente o Mediterrâneo inteiro, desconsiderando identidades, desconsiderando regionalismos, desconsiderando etnicidade. Uma vez dito que trabalhamos com essa perspectiva de sistema de informação geográfica, eu passo agora então a um exemplo que é o de análise de redes. Esse aqui é uma outra plataforma, chama ICRATES. Ele trata então da distribuição de cerâmica pelo Mediterrâneo. E como vocês podem ver aqui, ó, são as principais formas cerâmicas distribuídas ao longo do século III ao século VIII. E o que é possível perceber através desse sistema chamado ICRATES é que houve, como já havia sido anunciado,
um período de desenvolvimento e até alguns autores apontando prosperidade, justamente a oposição de tudo aquilo que estava sendo dito anteriormente. A análise de rede, então, se define como? Ela se define de uma maneira muito básica como uma coleção de nós e links. Então, cada nó é um ponto e cada link conecta outro nó. Mas não é só mera retórica para conectividade, porque cada nó e cada link, a atribuição do que é e de como vai se relacionar é da perspectiva do pesquisador e do seu tema de curiosidade ou pesquisa, né? No caso da Palestina, essas redes mostram que os mercados seriam conglomerados interdependentes, redes de mercados livres, com a emergência local de redes sociais, com preferência para as conexões nativas. Então, eu vou demonstrar isso dentro da Palestina. Mas, se vocês observaram nos mapas que eu fui passando, a grande maioria dos estudos, como eu pontuei no início, se concentraram, a gama de dados que nós temos, se concentraram nas cidades. Nesse último tempo é que, através desses sistemas, dessas plataformas, nós temos incorporado o rural. Então a questão, mas e o rural? Bom, então agora nós estamos, nesses últimos 10 anos, dentro da arqueologia, incorporando o rural. E procurando atender, procurando analisar os padrões de consumo. Nesse sentido, me reporto então ao meu doutorado, para já encaminhar o final dessa fala. E aqui a amostragem que foi feita em Israel por região. E eu vou demonstrar para vocês aqui, com esses mapas, como aconteceu uma mudança substancial nos assentamentos. Então vejam, aqui nós temos, em azul, sítios arqueológicos na Baixa Galileia e Alta Galileia. E aí vocês veem espalhado pelo Levante mais outros vestígios, são todos vestígios arqueológicos, nesse sentido azul com a presença judaica. Então, assim, né, vou situar rapidamente aqui, o Império Romano dominou a Palestina, né, em 63, o processo de implementação da força e do imperialismo romano, ele chegou às guerras judaicas. As guerras judaicas, elas reverberaram na expulsão e no fomento da diáspora judaica, e o que eu estou mostrando aqui para vocês é esse o princípio da diáspora judaica e como isso vai se relacionar dentro da perspectiva do crescimento e ascensão do cristianismo e da relação econômica com Roma. Então, a Judéia era amplamente ocupada por essa etnicidade, e o que nós vemos a partir do século XIII, então, é um movimento migratório e ocupação da região da Galileia. Nesse sentido, nós temos, então, em vermelho agora, o mesmo tipo de dado, mas relacionado à ocupação do cristianismo, a ascensão do cristianismo e o que é mais pontual para essa fala. Monastérios e igrejas, a distribuição de monastérios e igrejas. Essa distribuição de monastérios e igrejas, ela vai competir na Terra e vai acontecer o processo de cristianização da Palestina a partir do século XIII e IV. Então, como vocês podem ver, ó, a área que em branco aqui seria uma área que seria ocupada por judeus e, paulatinamente, o cristianismo ele vai se disseminando. E como ele chega no rural, então, que é a questão? Ele chega no rural através, aqui uma perspectiva comparada, ele chega no rural através dos monastérios, essencialmente, e da difusão de igrejas sobre as mais variadas formas, as mais variadas distinções de credo. Não é um movimento coeso, nenhum, nem outro, nem o judaísmo e nem o cristianismo nesse momento são movimentos coesos, até hoje não são, né? E o que nos
permite concluir aqui seria, então, essa perspectiva de que a Galileia foi sendo ocupada dentro de uma distribuição regional com um foco de proselitismo ao rural. E o que acontece dentro da perspectiva dos mapas é que o implemento de cerâmica ele passa a ser maior, a produção de vinho na costa também, e a conexão com a África, com o norte da África, para as relações comerciais, também parece ser um indicativo desse movimento, questionando justamente, abordando a questão da crise. Na verdade, então, o que a gente acaba vendo pela demografia e pela arqueologia é justamente o contrário, um movimento de expansão, um movimento que a gente pode até chamar de prosperidade, com um remodelamento completo da paisagem, o que a gente chama de cristianização da Palestina. Finalizando, a gente ainda está num movimento de levantamento de dados, como eu procurei mostrar, trabalhando com essas duas perspectivas, que é os sistemas de informação geográfica e as análises de rede, que eu não entrei muito aqui por uma questão de tempo e também objetividade. Então, agradeço e obrigado. Bom, boa tarde a todos. A minha fala vai também no mesmo caminho que o professor João apresentou e o professor Márcio também apresentou. Então, eu pretendo dividir em duas partes. Uma primeira parte mostrando um pouco a questão conceitual da perspectiva de entendimento dessa nova visão da economia do mundo romano, mas de forma geral, não abarcando o período tardio, como eles abarcaram, mas até o início do Império Romano. E numa segunda etapa aqui da minha apresentação, eu quero falar de duas cidades da Palestina, então eu vou puxar para a Palestina numa segunda parte. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês, uma cidade chamada Dora, uma cidade portuária, em que eu vou mostrar para vocês como que o fator portuário é bastante significativo ali na Palestina romana em termos de economia, para mostrar como que essa economia ela gira de forma muito intensa nessas cidades portuárias, e eu peguei essa cidade, eu já pego Cesareia, ou mesmo a Polônia, tantas outras. E uma outra cidade chamada Banias, a atual Banias, que é uma cidade mais interiorana. Há exatamente um ano atrás tivemos a oportunidade de estar lá juntos, eu e o professor Márcio, e é uma cidade, desde o período recuado, em período helenístico, já tinha uma movimentação muito importante pela perspectiva religiosa, tem um santuário dedicado a Pan, lá muito importante, uma confluência muito marcante de diversos povos do Mediterrâneo para aquela região. Em período romano isso não se modifica, e a partir daí, dessa movimentação toda, nós temos toda uma questão que mexe com a economia local também, dentre tantas outras. Então é um pouco nesse sentido que vai se encaminhar minha fala para vocês, ok? O primeiro ponto a se considerar quando falamos em economia romana é que o termo deve ser colocado com cuidado, pois que, diferente de hoje em dia, os antigos não conheciam a noção de economia na sua globalidade, na sua unidade. Quando utilizamos a expressão economia antiga, o fazemos para que as coisas sejam mais compreensíveis, mas não podemos pensar que o conceito de economia tal como é hoje seja similar à economia da antiguidade. São realidades totalmente diferentes e devem ser analisadas de forma a se evitar qualquer anacronismo. Ao se falar em economia romana propriamente dita, há, mesmo que implicitamente, uma série de pressupostos especialmente ligados ao mundo romano. O professor Ciro Flammarion Cardoso nos lembra que, ao mencionarmos em economia romana, fazemos referências a realidades e processos que foram
os que mais afetaram, de algum modo, mesmo se em graus extremamente variáveis, as populações variadas englobadas no vasto império, ou mesmo, eventualmente, fora dele, como foi o caso que o Tomás mostrou para a gente. E nessa realidade reconhecidamente romana, procuramos considerar o ponto de vista das atividades de produção e troca, das taxações, do acesso a produtos e técnicas, da liberdade pessoal ou de sua perda, dentre tantos outros elementos que dizem respeito à economia existente no Império Romano. Ao longo do século XIX e XX, muito se debateu sobre a economia do mundo antigo, e do mundo romano mais especificamente. O principal debate girou em torno de duas tendências que se opunham, a dos modernistas e a dos primitivistas. Podemos dizer em poucas palavras que os modernistas buscavam os sinais mais modernos da economia antiga e tentavam minimizar as diferenças que existem entre ela e as economias do século XIX e XX. Conscientes das diferenças que separam essas economias, procuravam explicar por que não houve, em Roma, uma revolução industrial, por exemplo. Eles estavam convencidos de que a modernização e a revolução industrial poderiam ter se desenvolvido na antiguidade. Os primitivistas, por sua vez, ao contrário, entendiam que a economia antiga possuía limites intrínsecos que impediam o desenvolvimento de qualquer tipo de revolução industrial, insistindo na existência de um abismo nos separando da antiguidade, estimavam que esta teria chegado ao seu mais alto grau de desenvolvimento, naquele ponto específico. Finlay, importante historiador do mundo antigo, influenciado pelas ideias de Max Weber, lembra-nos que a agricultura era a atividade de longe mais importante, mas seus produtos eram consumidos majoritariamente no próprio local da produção, e não comercializados. É um pouco ao contrário do que você mostrou para a gente. Com algumas poucas exceções, como Roma ou Alexandria, as cidades eram simplesmente locais de residência para os ricos proprietários de terras. Provinham centros administrativos, religiosos, um artesanato modesto e mercados locais. Eram, sobretudo, centros de consumo, financiados por impostos e rendas mais do que pelo comércio ou pela indústria. O comércio entre regiões era de pequeno volume, devido à insuficiência e má técnica dos transportes e à falta de especializações regionais complementares, posto que à volta do Mediterrâneo, por toda a parte, se praticava o mesmo tipo de agricultura. Não havendo mercados maciços, o pequeno volume de comércio a longa distância existente era de produtos de luxo. Os comerciantes e artesãos agiam em proporções modestas e tinham um status social baixo. Se algum deles enriquecesse, tratava imediatamente de comprar terras e tornar-se um proprietário fundiário socialmente respeitável. Para ele, doravante, o comércio ou o artesanato, se não fossem abandonados, tornar-se-iam atividades laterais, secundárias. A terra trazia status e este obrigava a despesas no consumo conspícuo e em benfeitorias públicas. Nisso se gastava, não em investimentos produtivos. Era assim que o Finlay colocava a economia no mundo antigo. A arqueologia teve um papel central, no caso romano, na refutação desse modelo que a gente acabou de ver acima. Isso foi resumido em 1986, quando, num cuidadoso exame de conjunto da economia romana, mediante uma síntese dos achados arqueológicos disponíveis por regiões até aquela data, elaborada por Kevin Green em sua obra basilar, The Archaeology of Roman Economy, aliás, atenta às diferenças regionais, chegou a conclusões taxativas absolutamente negativas no relativo à validade do modelo primitivista. Na realidade, no que diz respeito ao comércio, o mundo romano conheceu um aumento no volume dele e de sua modalidade de longa distância. E aí entram as redes, que o Márcio nos apresentou. Nesse contexto, o comércio marítimo de produtos de subsistência exóticos, de luxo, foi bastante expressivo, devido à grande extensão do território sob um único governo ou a taxação que levaria os provinciais a tentarem reaver comercialmente o que lhes era tirado com o imposto, mesmo que a economia continuasse a ser maciçamente agrária.
Também as redes de estradas e os portos eram bastante protegidos. Tudo isso para facilitar as trocas comerciais entre as várias regiões. Os romanos provocaram um aumento do nível tecnológico no território sob seu controle político mediante a generalização de sistemas técnicos antes regionalmente delimitados. Existiram também umas quantas inovações significativas, como, por exemplo, os moinhos, movidos por tração animal ou hidráulica, cuja difusão foi, no entanto, bem lenta. De todo modo, o emprego de moinhos de água era conhecido desde a própria Roma, a Ágora ateniense, o Muro de Adriano, no norte da Bretanha, e pela notável bateria de moinhos em série de Barbegal, na Gália, por exemplo. As técnicas para melhorar o rendimento na agricultura, irrigação, drenagem e a recuperação de terras garantiram um adequado fornecimento de mantimentos que fez aumentar rapidamente as populações urbanas. Nas secas terras do Mediterrâneo, criaram-se reservas de água para irrigação mediante a construção de grandes e sofisticados açudes. Por outro lado, nas áreas como as Fenlands, ao leste da Bretanha ou na planície do Pó, as terras baixas pantanosas se recuperaram mediante extensas redes de canais de drenagem. Aqui eu faço uma menção ao professor Ciro Flavarino Cardoso, que discutiu exaustivamente essa questão econômica pela perspectiva da irrigação, da drenagem no âmbito rural. O quadro institucional também foi um dos fatores de possível influência no crescimento econômico. À primeira vista, pareceria que tal quadro devesse favorecer o crescimento. Criação de um mercado potencial pela destruição de muitas fronteiras, longos períodos de paz, impostos em média não muito altos durante longo tempo e um sistema legal que protegia os direitos de propriedade. O comércio de cerâmica, com forte produção em toda a Península Itálica, abastecia grande parte do mercado romano, como as províncias ocidentais, as do norte e do sudeste do Império. A fina cerâmica terra sigilata circulou por praticamente todo o mundo romano antigo, sendo encontrada desde a Lusitânia a oeste até a província Sírio-Palestina a leste. Vou falar um pouquinho para vocês agora da importância do comércio. O comércio realizou uma importante ponte cultural entre o Império Romano e outras civilizações espalhadas pelo mundo. O comércio marítimo teve papel de destaque nessa ponte. Além do mais, os romanos possuíam diversas manufaturas cuja produção estava fortemente vinculada aos mercados estrangeiros, tanto dentro como fora dos limites imperiais. Espanha, Bretanha, Panônia importavam cerâmica fina. Os portos fronteiriços do norte também necessitavam de vinho, óleo e, com frequência, de vidro. A Acaia recebia metais e sorgo, Egito, vinho, mel, betume, metal e cavalos, a Ilíria, joias e bronze. Vidro e perfumes feitos na Síria e no Egito eram vendidos no Oriente Próximo para mercadores gregos, latinos, indianos, partos e até chineses, ocasionalmente. Estes produtos eram levados para todas as províncias do Império, onde eram utilizados pelas elites locais com ostentação, como símbolos de prestígio e civilização. E, muitas vezes, produtos eram ressignificados, como bem mostrou o Gustavo, lá no caso da Germânia Magna. Roma, no centro do Império, consumia cereais importados da Sicília e da África, vinho da Gália e azeite de oliva proveniente, em especial, da região correspondente à Espanha e ao Egito. Os mármores coloridos utilizados nas principais construções e em esculturas da capital e de outras cidades, vinho da Ásia e do norte da Ásia. Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu posso alcançar. Isso aqui é só um baixo relevo galo-romano que mostra uma cena de transporte aí de barris de vinho. Vocês podem observar, 2 escravos conduzidos por um barqueiro. Aí em cima vocês podem observar as ânforas, né? Que é bem interessante. Mesmo alimentos como azeitonas, figos, nozes e cerejas eram levados à capital, chegando a influenciar a culinária romana. Temperos simples como o vinagre e o azeite deram lugar, a partir do século I d.C., ao famoso garum, um molho à base de peixe e ervas usado para temperar tudo, de vegetais a carnes. Os centros de produção de garum na Espanha e em Pompeia abasteciam Roma regularmente. Nós tivemos aqui recentemente uma palestra de uma colega do Tafos, né, falando exclusivamente sobre o garum, que foi bem interessante.
Durante os primeiros séculos depois de Cristo, o comércio entre o Império Romano e a Índia era promissor. Os romanos ricos desenvolveram um gosto pelas especiarias da Índia, como a pimenta, os tecidos indianos, bem como pelos instrumentos musicais, formas de vestir, etc. Também havia o gosto por animais exóticos e vivos, como pavão, tigres, elefantes, leões, além de papagaios e animais de estimação. Roma costumava pagar muito bem em ouro por estas especiarias. A Pax Romana e a consolidação da marinha romana sob Augusto praticamente eliminou a ameaça de pirataria. Regiões inteiras especializaram-se e comerciaram entre si. Inúmeras rotas marítimas permitiram que produtos de forma barata e fácil fossem transportados e comercializados ao redor do Mediterrâneo. Como vocês podem observar, isso aqui é só um exemplo bem simplificado de como nós temos uma profusão de produtos circulando por todo o Império. A língua e o sistema legal comum a grande parte do Império garantiu um intercâmbio de bens e de pessoas, tanto por terra quanto por mar, para qualquer lugar, formando uma vasta região quase autossuficiente e sem obstáculos políticos. O padrão monetário romano se impunha de norte a sul, de leste a oeste do Império. A ativação de uma intrincada rede de estradas e a correlação com portos que se espelhavam ao longo de todo o Império facilitavam então essas trocas comerciais entre essas várias regiões e possibilitavam aos romanos extrair então o que havia de melhor em todas essas províncias. Então agora eu vou falar para vocês da economia na Palestina romana, da província palestina. Os temas da produção e circulação monetárias, assim como a vida econômica da Palestina sob influência romana, foram tratados com profundidade. Eu vou citar para vocês duas obras muito importantes para discutir economia na região da Palestina de período romano. Richard Duncan Jones, Money and Government in the Roman Empire, e um outro trabalho de um cara chamado Jack Pastor, Land and Economy in Ancient Palestine. Nós temos os dois aqui na biblioteca. Estes dois trabalhos relativamente recentes sobre a economia do Império Romano são fundamentais para se entender melhor a vivência econômica da região, perceber a imbricação das esferas da sociedade, o multiculturalismo das relações e como essas questões todas refletem direto na economia das cidades da região. Antes da dominação romana, durante o período helenístico, a região já vivia uma efervescência política que implicava sobremaneira em sua vida econômica. Olha só, entre os anos 323 e 301 a.C., a Palestina foi cruzada cerca de 8 vezes por exércitos em luta. Então era uma região bastante conflituosa. Daí os vários sobressaltos que atingiram a região: pilhagens, requisições, deportações, desmantelamento de defesas e bens imóveis para prejudicar o inimigo, sustento das guarnições, etc. Assim podemos observar a situação da Palestina nesse período de 22 anos de conflito entre os herdeiros de Alexandre. Isso é só um exemplo, para vocês terem uma dimensão do que era essa região. Até o período romano. Daí uma grande movimentação de exércitos, e essa presença militar produziu uma movimentação política e econômica incomum na Palestina. A essa época, a região da Sírio-Palestina acabou ficando bem no centro das disputas entre os generais de Alexandre. Junto com o exército veio o comércio, pois milhares de civis acompanharam as tropas. Mercadores, traficantes de despojos, escravos, mulheres, crianças. Os veteranos se fixaram nas colônias militares, núcleos de futuras cidades. A guerra colocou em circulação, além disso, enormes quantias de dinheiro. As grandes construções navais, pois esquadras são montadas e destruídas, fizeram prosperar as cidades da costa, como é o caso dessa cidade que eu vou apresentar para vocês, chamada Dora. Antiga cidade portuária da região, é um exemplo de como as cidades litorâneas sempre tiveram uma importância muito grande. Essa cidade já havia sido mencionada no século XII, lá atrás, a.C., na história de Uenamun, um oficial egípcio que fora enviado para uma missão à Síria pelo faraó, pois a cidade havia caído nas mãos dos filisteus. Durante o período persa, Dora se tornou uma colônia de Sidon, e durante o início do período helenístico ela se constituiu numa fortaleza real dos Ptolomeus. O Ptolomeu V emitiu uma grande quantidade de moedas de prata na cidade. Dora estava fora dos limites da Judéia, até ser anexada por Alexandre e Janeu,
que adquiriu não por guerra, mas por negociação. Pompeu, como o próprio Márcio já falou, foi quando começa Roma na região, refundou a cidade nos anos 63, 61, antes da Era Comum, e foi a única entre as cidades do oeste da Judéia Palestina que já no primeiro ano após sua fundação começou a produzir moedas de várias denominações, todas com a inscrição ano 1. É muito interessante nas moedas que são batidas na região da Sírio-Palestina, porque quando a cidade é fundada ou ela é refundada, na própria moeda vai a informação do ano 1 da fundação, o ano 10 da fundação e assim por diante. Então a moeda também é um marco cronológico nesse quesito. Produziram-se moedas em Dora de 63 até o reino de Caracalla. O nome da cidade faz uma referência a Doros, um deus marítimo, filho de Poseidon. Então só para vocês terem uma dimensão, ali vocês podem ver o busto desse deus Doros, que é filho de Poseidon. É muito interessante como os mitos se mesclam no Mediterrâneo, né? Mitos podem ser considerados gregos ou romanos, trocando ideias com a região da Palestina. Então Doros, epônimo da cidade de Dor, ou Dora, naquela moeda. Dora tinha um porto muito grande, bastante ativo durante todo o período em questão. Esse porto proporcionou a Dora, além da circulação de muitas pessoas, a circulação de muitas riquezas. Até a construção do porto de Cesareia, o porto de Dora se constituía um dos mais importantes portos da região. Muitos símbolos marítimos presentes em suas moedas evidenciam a importância dessa cidade para todos aqueles governantes que controlam a região. Mais uma moedinha que tem aqui claro, elemento marítimo no reverso da moeda. A grandeza dessa cidade portuária foi expressa então por seus símbolos marítimos, mas também pelos títulos que a cidade obteve. A próxima moeda, que é essa daqui, que eu mostro para vocês, ela, além de apresentar os já conhecidos títulos, santa, autônoma, inviolável, traz também uma inscrição em grego acima da cabeça de Doros, que diz governante do mar, o que demonstra o poderio marítimo dessa cidade e como ela era importante para a economia da região. Este título, extremamente raro, é conhecido somente em algumas cidades portuárias reconhecidamente por sua importância econômica, por exemplo, Trípoli e Sidon na Fenícia. Para finalizar então, falando dessa última cidade, o último exemplo, que é Pânias, uma outra cidade da Transjordânia que selecionamos para conversar nessa apresentação. Pânias é a cidade que emitiu o maior número de moedas entre o período herodiano e romano. Isso é bastante significativo, porque são muitas as cidades que batem moedas ali. E essa cidade teve ali a prerrogativa de ter o maior número de emissões. A moderna Pânias é conhecida por suas fontes de águas frescas que caem das montanhas do Mar da Galileia. Em 198 a.C., o Antíoco III derrotou o general ptolomaico Escopas e essa parte do território passou para o controle do rei dos Seleucidas. Felipe, filho de Herodes o Grande, fundou oficialmente a cidade em 3 a.C. e aí o Augusteum, templo que foi construído por Herodes em homenagem a Augusto, apareceu nas moedas de Felipe. Então, nós temos uma cidade que também procura contemplar toda a dinâmica que envolve as vontades de Roma. Agripa I produziu suas primeiras moedas em Pânias depois de ter recebido a cidade de Calígula, depois da morte de Felipe. Agripa II refundou a cidade em 61 d.C., chamando-a de Nerônias, em homenagem a Nero, e fez dela sua capital, onde cunhou uma grande quantidade de moedas. Essas emissões são conhecidas como emissões bilíngues. Essas são essas próximas moedas aqui. Essa próxima moeda que eu mostro para vocês. Sobre o anverso está representando o busto de Domiciano, que tem uma inscrição em latim, e no reverso está representada Moneta, deusa da emissão monetária romana, segurando escalas, que também tem uma inscrição latina. Mas ela também tem, junto com a inscrição latina, uma inscrição em grego, que significa nos dias do rei Agripa, ano 25. O fato das emissões de Pânias estarem geograficamente distantes das moedas produzidas em Cesareia reforça a ideia da utilização político-propagandística empreendida por Roma na cidade da região, nesse caso através das emissões de Agripa II. Devemos entender essa propaganda romana enquanto propaganda de seu poderio militar e da supremacia que Roma estabelecera por toda a Judéia e Palestina. Pânias
tem uma característica multicultural muito acentuada devido à confluência de pessoas de todo o Mediterrâneo para o templo dedicado a Pan. A movimentação de pessoas para o santuário de Pan denota não apenas a movimentação de ideias e viveres culturais e religiosos, mas também promove uma movimentação que foi bastante significativa para a região. Como dissemos em linhas acima, Pânias foi a cidade que bateu o maior número de moedas na região durante a dominação romana, e isso não foi à toa. A representação de Pan, nessa última moeda que eu mostro para vocês, oferece uma interessante reflexão. Pan aparece com seus atributos. Ele está andando para a esquerda e tocando a serinx com sua mão direita. Mantém o seu cajado em seu ombro. Há também um tronco de árvore atrás e uma pequena lua crescente acima. Pan é a única figura claramente não judaica representada nas moedas dos judeus. E não há dúvida de que seu aparecimento nas moedas de Agripa II está diretamente ligado à cidade de Pânias. Então, muito interessante porque não foi um governo romano que colocou Pan, essa divindade Pan, nessas moedas. Então, tem a ver com toda a dinâmica cultural, religiosa e econômica da cidade. Pan era a divindade mais importante da cidade. E, segundo Spiegelman, Agripa teria erigido uma estátua de Pan em 87 d.C., observada em sua moeda, que teria sido contemporânea à estátua e dedicou-a ao povo de Pânias, que era leal a ele. A partir da grande profusão das emissões monetárias das cidades da Sírio-Palestina, do raio de circulação dessas moedas e dos símbolos nelas colocados, podemos observar como essas cidades do lado oriental do Império eram prósperas e como possuíam uma dinâmica econômica que ia muito além da propalada economia rural da Palestina. Só para finalizar, eu mostro para vocês então o sítio arqueológico onde hoje está Pânias. Aqui é uma tentativa de ilustrar como seria o templo dedicado a Pan, que é o do lado esquerdo da gente, e o Augusteum no centro. Mas aqui existem outras divindades que também são cultuadas, então é um centro de múltiplos cultos, né? E como estaria hoje o sítio arqueológico?